lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o novo filme da Netflix, Agente Oculto, que estreou nessa sexta-feira, dia 22. E, gente, é esses filmes de ação que vem no embalo de Alerta Vermelho, Resgate, Esquadrão 6, talvez um pouquinho, mas que eu já vou falar aqui que eu gostei, viu? E aí eu vou falar do que eu gostei, o que eu achei um pouco exagerado, mas também que eu imagino a possibilidade de um futuro para essa franquia. Enfim, vamos falar de tudo aqui, mas antes, não esquece de se inscrever e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aí na série a gente acompanha o Kurt, que ele foi recrutado pelo Fitzgerald enquanto ele estava na penitenciária por ter matado uma pessoa, e ele entra pro programa Sierra e fica conhecido como Sierra 6 ou Sierra 6. Só que na história do presente ele acaba se envolvendo em uma missão que ele descobre que ele tá matando um dos dele, e por não seguir bem as instruções, ele acaba se tornando o alvo e descobrindo que o problema é ainda maior. Agente Oculto, ele vem dessa linha de filmes da Netflix de ação, e eu acho que esse filme acerta e muito, porque ele é um filme que tem camadas, e a gente vai discutir essas camadas aqui ao longo do vídeo, mas ao mesmo tempo, se você quer ver a ação pela ação, ela tá ali, ela acontece. Eu só preciso dizer assim, que tem um certo incômodo em um momento do filme, que é toda a situação ali em Praga, que tudo é muito extremo, mas isso é muito comum da linguagem desses filmes, assim. Me parecia quase que Uma Noite de Crime, não sei se vocês estão familiarizados com esse filme, mas é que tudo vale pela cabeça ali do Ryan Gosling, né? Mas ao mesmo tempo, esse filme, ele tem uma história que ela é contada de formas diferentes. A história dele é muito dinâmica, tão dinâmica a ponto da gente perder alguns momentos ou pontos de conexões na história principal. Porque se a gente for observar aí ao longo do filme, a gente tem muita ação envolvida, né? Inclusive as cenas de ação estão excelentes, já vamos falar delas. E no meio de toda essa ação, a gente vê que a história é contada em fragmentos. Então é muito importante a gente observar momentos aí da história, porque ela não é tão linear. Então às vezes eles dão uma informação aqui que vai ser extremamente importante lá na frente e que no meio da frenesia pode se perder. Tanto que por conta disso, eu acredito que a gente ainda tenha um desenvolvimento maior para essa história, ou seja, um segundo filme. Mas aqui eu tô me antecipando. Mais uma coisa que eu achei muito interessante é que no meio dessa história que tá sendo contada e essa ação, a história é contada pra gente de diferentes formas, e uma dessas formas é a coloração dela. A gente vê que o filme, ele é muito colorido de uma forma geral, e principalmente que tem uma utilização de fogos de artifício muito grande, né? Na primeira cena ali de ação, que ele explode o rosto do cara em um fogo de artifício, a gente vê essa repetição ao longo aí do filme, mas também porque os fogos de artifício é um artifício pro filme e as cores que ele traz. E o que a gente mais vê são as cores vermelha e azul. Na minha leitura, o vermelho representa o mal e o azul o bem. Tanto que o azul, ele vem mais ali no momento que a gente vê a história dos 6 contada no passado, quando ele tá protegendo a Claire. Porque o Donald ia pra uma missão no Brasil e aí o 6 fica ali com a Claire e protege ela. Então a gente vê que tem uma coloração mais azul. Só que no início do filme, quando a gente tá na história do presente e ele tá ali no time do Carmichael, a gente vê como ele tá inteiramente de vermelho. Inclusive a própria arma dele é vermelha. E quando ele tem esse momento de virada, a gente vê que a arma que ele tá tem uma coloração azulada. Então ele começa a ter um meio termo ali, a dúvida com relação à missão dele. Tanto que na cena seguinte, quando ele já não tá mais com a galera, ele paga um gamer pela roupa dele, e a roupa, ela começa já a ser mais transicional. Então ele usa ali um preto para um vermelho, e depois, conforme ele vai se envolvendo cada vez mais, a gente vê que ele tá vestido inteiramente ali de preto, até a gente chegar no momento final, que ele tá todo de branco. Um grande exemplo dessa coloração também tá na personagem da Ana de Armas, porque no final do filme, quando a gente chega, a gente descobre que no final das contas ela fazia parte ali do time do Carmichael. A gente vê como o filme contava pra gente isso muito antes, porque foi como eu falei, a coloração, o vermelho e o azul que eles representam, a gente vê que no momento que ela tá
salvando os 6 ali em Praga, ela tá num carro vermelho. Então é mais uma forma do filme contar que ela faz parte do grupo do Carmichael. Isso foi sensacional, gente. Quando eu vi a segunda vez, eu falei, nossa, tava ali na nossa cara o tempo todo. Mas eu preciso dizer pra vocês que depois que eu tive um segundo contato ali com o filme, reparar nessas minúcias e ver como ele tem uma dualidade narrativa fez com que eu visse o filme de uma forma diferente. Que eu visse que esse filme ele tem mais camadas do que só por ação. Óbvio que assim, se você quiser ver o entretenimento pelo entretenimento, ação pela ação, esse filme tem e entrega muito. Mas é interessante a gente ver como essas minúcias são trabalhadas e elas estão aí o tempo todo. E é por isso que eu falo, né? O filme ele me fala que ele vai ter mais história pra contar. Porque lá no início, no momento que ele mata o 4, ele fala, pegue todos eles. Então, algo me diz aí que teremos um segundo filme e que ele vai atrás do governo de uma forma geral. Porque aqui nesse filme a gente descobre que no final das contas o governo tá por trás de tudo e o Carmichael se beneficiava disso, não era nem da alçada dele. Mas as coisas que ele fazia para as missões acontecerem, o governo acobertava ali para ele. Então tem muito mais coisa a ser descoberta, mesmo que o chip tenha sido quebrado ali, o buraco é muito mais embaixo. E que a Claire tem uma extrema importância, que eu acho que é algo a ser desenvolvido mais se a história continuar no segundo filme, até porque a gente vê que até mesmo o envolvimento dos 6 ali, quando o Fitzroy foi pra missão, eles estavam atrás dela, tudo é meio envolto da Claire, a própria chefona ali, que é a Cahill, ela fala que tudo foi envolto pra Claire ter uma vida normal, e a gente vê que é algo antigo do Fitzroy, né, porque até o programa Sierra tem uma problemática, depois conforme a gente vai acompanhando o filme, a gente vê que as coisas elas mudam um pouquinho de forma, né, porque por exemplo, quando o Carmichael explica sobre o programa Sierra, no final das contas é algo que ele faz. E a forma que ele descreve os 6, no final das contas, é o que é o personagem do Chris Evans, né? Então, se eles quiserem desenvolver mais sobre a criação do programa Sierra, por exemplo, de repente não conseguir fazer essa corrupção que existe, que o filme claramente traz no meio dessa história, às vezes é por isso que o programa tenta ser exterminado, mas que eles não contavam com um agente como o 6. Agora, uma coisa que eu preciso falar é como esse elenco é muito bem escalado. A gente, lógico, tem esses dois protagonistas, que é o Ryan Gosling e o Chris Evans, como o 6 e o Lloyd, respectivamente. Mas não só, o filme é de grandes astros. A gente tem a Ana de Armas como a Dani, a gente tem a presença do Wagner Moura, que foi uma grande surpresa, assim, assistindo ao filme, porque quando eu fui assistir, eu sabia que era desses filmes de ação da Netflix, mas eu não tinha visto muito aos trailers e etc, então foi surpreendente ver o Wagner Moura ali. A própria atriz que interpreta a Claire aqui, ela é muito boa. Ela tava em Era Uma Vez em Hollywood. E apesar dela ter um destaque pequeno no filme, o momento que ela aparece é surpreendente. E aqui a gente vê o nível de atuação dela absurdo. E sem falar no Carmichael, né? O nosso Duque maravilhoso. Ele vem com essa vilania aí. Então a gente tem um elenco extremamente talentoso. Então traz essa grandiosidade pro filme também, além da boa ação. Mas preciso dizer aqui, tá? Ryan Gosling e Chris Evans surpreendem muito. Mas eu quero falar principalmente do Chris Evans, porque a gente tem essa imagem dele muito forte do Capitão América, e aqui ele é um vilão, o mais cretino, né? E ele pareceu se divertir com isso. Eu achei que ele tava muito bem no papel, e é interessante porque ele vem com essa vilania máxima, assim como o Carmichael, né? O Lloyd e o Carmichael, eles são bem parecidos no sentido de não importa se tiver danos colaterais, independente de qual dano colateral, depois conforme a gente vai entendendo o que é esse envolvimento dessa missão e tudo mais, a gente vê que tiveram outros danos colaterais. Isso é um negócio que é falado na missão inicial, quando o 6 se recusa a matar o cara porque tinha criança. Ele fala, não, eu posso pegar a criança, e ele fala, esse dano colateral a gente assume. Então, é muito interessante a gente observar, principalmente, como que esse filme, ele traz um elemento aqui que é utilizado antes. Por isso que eu falei sobre essa narrativa, que é um pouco jogada, meio pra lá e pra cá,
pra gente ter a compreensão total ali da história. Tanto que tem um certo momento quando o Fitzroy, ele vai atrás do Kurt ali na prisão, ele até brinca, fala, ele é minha fada madrinha, e depois quando a gente entende que o Carmichael, ele não é o buraco mais embaixo de toda essa história, que não é necessariamente sobre o envolvimento dele, mas o que ele faz e pra quem ele faz, que é alguém do governo, a gente vê, quem é a fada madrinha dele. Então eles usam terminologias que vai e volta, ou até mesmo quando a Claire tá no hospital e ela faz assim, e ali no final o 6 ele tá meio mal e aí ele faz assim. Então ele é um filme que ele tem essa frenesia proposital, mas a história, a base tá toda ali. E a base da história é a corrupção. O Carmichael faz o trabalho sujo de alguém que envolveu o Fitzroy e o programa se erra, e que muito provavelmente o 6 vai se envolver mais e mais. E é por isso que eu falo sobre a possibilidade da gente ter um segundo filme. Não é nada confirmado, tá? Isso é especulação minha. Então assim, gente, em resumo, eu honestamente gosto muito desse filme. Eu me diverti. Eu assisti a primeira vez como puro entretenimento. Na segunda vez eu fui pegando essas minúcias e pra mim foi complementando mais ainda a experiência com o filme. Eu acho que ele tem mais camadas aí, como eu falei, e a gente também tem uma boa ação. Mesmo que a gente tenha aquele momento exagerado que eu falei, a gente tem atores de primeira. Eu acho que os irmãos Russo, que assinam a direção, eles trazem a ação muito bem. Tem só algumas coisas assim de movimentação de câmera, tem alguns momentos que tem tipo um drone que vai muito rápido, que existe uma aceleração ali. Isso particularmente me incomoda, mas tem quem goste, então é mais um gosto pessoal do que uma questão técnica realmente. Eu acho que eles conseguiram deixar esse filme bem dinâmico, bem frenético, mas ao mesmo tempo a frenesia, eu não sei se é proposital para a história ficar meio perdida e você ter que ligar os pontos. Acaba deixando com que a história fique muito frenética e você perca alguns pontos importantes. Por isso que eu falo, a minha experiência tendo um segundo contato ali com o filme, voltando algumas partes, fizeram com que eu refletisse e gostasse mais ainda. Foi como eu falei, essa primeira camada do entretenimento da ação já é excelente e tudo bem você querer assistir ao filme assim, mas eu acho que esse filme ele tem mais e ele é muito bem desenvolvido e pensado em outras questões e até mesmo numa possível continuação para essa história. É o filme que traz a história clássica, né, do cara que é mais ausente, é mais na dele, mas que acaba tendo contato com alguma criança que mudou a perspectiva de vida dele e que protege aquela criança, algo bem similar ao que foi o Profissional, né? É um brutamonte, mas a amizade criada com aquela criança e manter aquela criança viva traz uma boa aventura. E assim, como eu falei, essa atriz que faz a Claire, ela é sensacional, o nível dela de atuação é absurdo. E se essa menina desenvolver mais ainda a atuação dela, conforme ela for crescendo, ela vai ser papo de super estrela. Então assim, ela tá pau a pau aí com o Ryan Gosling, ela tá pau a pau com o Chris Evans nos momentos que precisa. Muito carismática, gosto muito dela. E é interessante que, assim, a ação, ela vem já muito grande desde o início. E esse é bem aquele filme que ele tem uma crescente de ação, que quando a gente chega naquele momento de praga que eu falei que é puro exagero e tudo mais, é óbvio que isso iria acontecer, porque a crescente precisava acontecer. Quando você vê os 6 matando 100 pessoas e ele sendo um só, você sabe que vai ser aquela história do agente imbatível. É um filme que tem situações interessantes a serem reparadas e que desenvolve mais ainda essa história. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam de Agente Oculto? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!